Como de costume, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom o que você quiser, desde que você esteja feliz, com saúde, porque o importante é ter saúde. Me conta uma coisa, olha só, nós já vimos até então o que é o texto dissertativo argumentativo, qual é a composição do texto dissertativo argumentativo, né, a organização desse texto. Depois nós vimos a importância da análise do comando, ok? Do vestibular. Então nós vimos lá o I e afins, né? Então texto motivador e conhecimento sobre o assunto. Nós exploramos o texto motivador do Enem 2019 e agora, depois de a gente ter explorado os textos motivadores e de nós termos percebido que são muitas informações e nós não vamos conseguir colocá-las todas na nossa redação, a gente precisa selecionar essas informações e a gente faz isso por meio de um planejamento. Então, o que nós vamos fazer? Bom, na aula de hoje eu vou mostrar para você rapidinho como seria uma sugestão de planejamento do texto do Enem de 2019. Obviamente, quando eu falo uma sugestão, é porque existem várias outras possibilidades para se formatar esse texto, ok? Essa é só uma delas. Então, existem diferentes possibilidades para se fazer a introdução, diferentes possibilidades para fazer o desenvolvimento, só a conclusão que, basicamente, para o Enem é um padrão, porque nós temos 5 elementos a expor, como eu vou mostrar para vocês, combinado? E aí, depois que eu analisar essa esquematização, esse planejamento com você, o que vai acontecer? Viviane Angélica, ok? Só que ela só se apresenta como Viviane, mas o nome é composto, Viviane Angélica. Ela vai analisar um texto completo, escrito a partir da temática que nós analisamos, combinado? A partir, obviamente, da estruturação que eu vou mostrar para você. Fechou? Então vamos lá, vem comigo. Olha só, nós temos aqui o planejamento da redação, como eu disse, do Enem 2019. Eu coloquei números porque é assim, inclusive, que eu faço com os meus alunos no curso presencial e, obviamente, estou fazendo com você também. Esses números eles indicam que o texto ele foi organizado, ele foi planejado, combinado? Você vai perceber que a partir do momento que eu tenho a ideia do que é a organização de um texto, o texto, em termos de estrutura, acaba sendo, digamos assim, uma concepção exata. Do que eu estou falando? O Alisson, professor de matemática, que eu imagino que você já conheça, porque ele dá aula online aí, tem um curso muito bacana. Se você não conhece, corre lá para você conhecer. Ele assistiu minha aula uma vez e falou assim: Felipe, você acredita que se eu tiver que fazer vestibular, se eu tiver que fazer algum concurso, se eu tiver que fazer o Enem, depois dessa sua aula, eu acho que eu me daria bem na redação? Falei para ele: Alisson, tenho certeza disso. Justamente por quê? Porque seu raciocínio como matemático é um raciocínio lógico, é um raciocínio exato. A partir do momento que você tem conteúdo, a partir do momento que você estuda, a partir do momento que você tem leitura, como nós vimos nas aulas anteriores, o processo de organização das ideias é um processo lógico. Você tem que saber o que fazer na introdução, qual que é a função dessa parte, o que fazer no desenvolvimento, qual que é a função e o que fazer na conclusão. A partir disso, pronto, fechado. Essa ideia de que você tem as ideias, você está no plano das ideias, e aí você coloca de qualquer jeito, do modo como você quiser, tá certo? Isso não funciona. Aí é aquele texto sem pé nem cabeça. Você precisa ter uma organização, um planejamento, uma lógica. Resumindo, você precisa ter um projeto de texto. Combinado? Vem cá. Na introdução, que é a primeira parte, você se lembra? A primeira impressão é aqui, fica. Lembra do nosso combinado? Você não vai ser o bafudo nem a bafuda da redação, certo? Ok? Então você vai mostrar que você tem um planejamento para a sua introdução. Nesse caso, número 1, eu escolhi para poder mostrar para vocês, como estratégia, a apresentação do tema por meio da citação de dados estatísticos, ok? Então, como há dado estatístico no texto motivador, eu achei mais tranquilo começar o texto por meio desse planejamento a partir desse dado estatístico, ok? Felipe, mas eu posso usar o dado estatístico do texto motivador? Presta atenção. Repare que aqui nós estamos trabalhando com a palavra se
citação. Citação não é cópia, você vai dar os créditos a quem merece, ok? Você vai citar a fonte, você obviamente não é bobo, você não é boba, você vai parafrasear o dado, como eu fiz inclusive na aula anterior, você se lembra? Lá, por exemplo, no texto motivador, está falando que 17% dos brasileiros frequentam o cinema. O que eu falei? Menos de 20%. A informação é basicamente a mesma? É basicamente a mesma. Mas em vez de eu colocar lá 17%, eu coloquei o quê? Menos de 20%. É a mesma coisa que você vai fazer. Nesse aspecto não tem problema nenhum. O que não é justo realmente é você pegar literalmente uma informação que está lá no texto motivador, colocar na sua redação e fingir que aquilo é seu. É feio. Isso é plágio. Você vai ser até preso se você fizer isso. Combinado? Ok? Então, brincadeiras à parte, lembre-se, citação com honestidade, com critério, não tem problema nenhum. Então, eu coloquei lá, por exemplo, né, aqui para você no planejamento, a seguinte possibilidade. Você começaria a sua redação da seguinte forma: de acordo com informações divulgadas pela fonte. A fonte está lá para você, seja na referência bibliográfica, seja no corpo do texto. Você vai lá, cita a fonte, coloca a informação que ali foi expressa por meio da paráfrase, como nós já conversamos, ok? Isso é importante para você entender que você não precisa se desesperar para poder começar a redação. Se você viu, por exemplo, que tem dado estatístico, começa a sua redação citando esse dado estatístico. Começa a sua redação citando esse dado estatístico, como eu te falei, direitinho, bonitinho, mostrando que é uma citação mesmo, que não é plágio. Citando a fonte, fazendo a paráfrase necessária, combinado? E aí você tem que levar essa redação que o professor vai te perguntar. O corretor, no caso, tá? Segundo a fonte, X% de alguma coisa é alguma coisa. E daí? E o Kiko? Aí você vai lá e apresenta número 2, né? A segunda parte dessa introdução, a apresentação da tese. Nós já conversamos sobre a tese, você já sabe do que se trata. Você pode começar então a apresentar a sua tese da seguinte forma: esse dado revela que. Aí você fala o tema, porque é importantíssimo, obviamente, o tema tem que aparecer na sua introdução. Então o tema, no caso do Enem 2019, foi democratização do cinema, ok? Aí vem a sua opinião. Lembra que nós conversamos que tese é a sua opinião sobre o tema? Então, segunda frase aqui pode ser algo do tipo: esse dado revela que a democratização do cinema é importante, por exemplo, ok? Só que pela análise nós vimos dos textos motivadores, nós vimos que apesar de ser importante, não é democrático. Então você vai continuar a sua tese, e aí nesse caso, com um aspecto, uma conjunção adversativa, porque as ideias são contrárias. Porém, infelizmente, aí você vai mencionar que apesar de ser importante, infelizmente, não é democrático. Combinado? Ok? Fechou o raciocínio? Beleza. Na teoria, a sua introdução já está bem feita, está completinha. Por quê? Qual que é a nossa concepção? Mostrar o direcionamento do nosso texto. O direcionamento nós já mostramos. Nós falamos que é importante, e aí naturalmente o professor vai te perguntar: é importante por quê? E depois nós falamos que não é democrático. Aí o professor vai te perguntar: não é democrático por quê? O corretor aí nesse caso. Ao se adestrando ali o leitor, ó, lembre-se disso. Quem manda no seu texto é você. O leitor, ele vai ler do modo como você quiser que ele leia. Então você quis que ele perguntasse por que é importante, e você quis que ele perguntasse por que ainda não é democrático, ok? Como você vai perceber, basicamente vai ser você mostrando para ele: olha, esse daqui é o meu D1, esse daqui é o meu D2. Então, como eu disse, a introdução já cumpre o seu papel, já mostra qual que é o direcionamento que o leitor tem que ter em relação à leitura do texto. No entanto, se tratando de Enem, nesse caso, eu acho super legal, super interessante
você ainda demonstrar para o leitor que você sabe que um problema foi levantado e esse problema tem solução, pelo menos na utopia, né? E você vai dar essa solução, ok? Então, a partir disso, eu gostaria muito que você criasse o hábito de colocar o elemento número 3 ainda na sua introdução, no primeiro parágrafo do seu texto. O que é o elemento número 3? É o anúncio da proposta de intervenção. É você falar para o leitor que o problema vai ser resolvido, que o problema vai ser solucionado. Aí, obviamente, vai ser de acordo com a solução que você vai se propor a dar. Então, portanto, é necessário que aí você, de forma breve, vai mencionar o que poderia ser feito para que o detalhamento, obviamente, apareça na conclusão. Então, não é o momento de detalhar essa parte. De forma breve, você vai falar o que pode ser feito para que a democratização do cinema exista. Fechou? Então, eu acho interessante essa formatação, meu querido ou minha querida, justamente por quê? Porque se a gente parar para pensar, nós temos aqui número 1, número 2, número 3, certo? Eu posso pensar que o número 1 é a introdução da minha introdução. O número 2 seria o desenvolvimento da minha introdução. E o número 3 seria a conclusão da minha introdução. 1 mais 2 mais 3, nesse caso, não vai ser 6, ok? É isso? 2, 3... Isso, não vai ser 6. Sou professor de redação. 1 mais 2 mais 3, nesse caso, vai ser o quê? Parágrafo padrão. O conceito de parágrafo padrão é aquele parágrafo que tem início, meio e fim, que enche os olhos do corretor. Fechou? Bom demais, não é? Fizemos a introdução, vamos mudar de parágrafo, agora nós vamos para o desenvolvimento. Eu acho super interessante a divisão ser feita em 2 parágrafos, a divisão desse desenvolvimento ser feita em 2 parágrafos, tá? No D1, nós vamos começar aqui no número 4 com a apresentação do tópico frasal 1, o primeiro tópico frasal, aquele elemento que vai fazer com que o professor questione e a partir desse questionamento você vai dar as respostas como nós já combinamos. Então aqui, por exemplo, seria algo do tipo, em primeiro lugar, é importante ressaltar os motivos que comprovam blá 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 blá. Esse blá 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 relacionando com a introdução, esse blá 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 seria os motivos que comprovam por que o cinema é importante, ok? Então, o que é interessante você pensar? É importante ressaltar os motivos que comprovam a necessidade de se democratizar o cinema, por exemplo. O mais importante nesse tópico frasal é perceber que ele obriga o leitor a perguntar quais são esses motivos. Esses motivos já foram separados. Você com certeza na hora da leitura pensou, por exemplo, entretenimento, que nós tínhamos mencionado, e aquisição de conhecimento. Lembra que nós falamos sobre isso? A partir do pressuposto, do subentendido que nós analisamos nos textos motivadores, lá não estava escrito explicitamente isso, mas os textos motivadores mostraram para a gente, olha, o cinema entretém, e isso é importante, é garantido inclusive pelo artigo, pela Constituição Brasileira de 1988, e a partir do cinema a gente adquire o quê? Conhecimento. Então nós já temos esses elementos selecionados. Como nós já temos esses elementos selecionados, nós vamos obrigar o leitor a perguntar quais são esses motivos, porque a partir da pergunta eu vou dar para ele o quê? A resposta. Quando eu dou para ele a resposta, vem a parte da fundamentação, que é o que eu chamo de número 6, ou seja, a resposta para a pergunta. Observação importante, se no tópico frasal nós temos ressaltar os motivos, os principais motivos, lembre-se, no mínimo 2, né? Motivos está no plural, combinado? Aí aqui, obviamente, o aluno ele precisa mostrar para o professor, para o leitor, quais são esses motivos. Há, por exemplo, a característica pedagógica que o professor vai perguntar para ele, como assim? Tá vendo? Outra pergunta foi aberta. Se outra pergunta foi aberta, o que ele tem que fazer? Responder. E isso pode ser representado por, aí ele vai lá e exemplifica, compara, faz alguma coisa para que o professor entenda que ele sabe o que ele está fazendo. Não é só afirmação, afirma, afirma, afirma. Afirma, comprova. Afirma, comprova. Coisa que nós já combinamos. Depois que ele fez isso para o primeiro elemento da fundamentação,
conectivo, que é de extrema importância para a redação. Nesse caso, a relação é de soma. Além disso, ele vai lá e apresenta o quê? O outro motivo que comprova a importância da democratização do cinema. Como nós vimos, por exemplo, nesse caso, vai ser a aquisição de conhecimento, entretenimento e aquisição de conhecimento. Fechado? Ok? Entretenimento aqui nesse caso. Resolvi o problema do primeiro parágrafo. Mudei de parágrafo, agora eu vou para o D2. Aí no número 7 vai ser a apresentação do tópico frasal 2. Como seria? Presta atenção porque a coesão ela é muito importante, tá? Em primeiro lugar, foi o que eu usei no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Se eu usei no primeiro parágrafo de desenvolvimento em primeiro lugar, obviamente, o leitor vai esperar o em segundo lugar. Felipe, só existem essas formas para relacionar ideias? Óbvio que não, né? Claro que existem outras formas. Aqui eu estou sugerindo essas para você, mas existem outras com certeza, várias, até mesmo porque depende muito da situação. E aí ao longo das aulas a gente vai aprendendo várias e várias formas para se relacionar ideias fora, né, dos parágrafos e dentro dos parágrafos, combinado? Em segundo lugar, é válido salientar os elementos que lamentavelmente impedem a democratização do cinema. Você já está craque. Se aqui o tópico frasal falou que existem elementos que impedem a democratização do cinema, o que você vai perguntar para esse tópico frasal? De novo, quais são esses elementos? Qual que vai ser a obrigação? Qual que vai ser a obrigação? Fala, estou esperando. Qual? Isso, muito bem. Responder. Tá vendo como que eu leio a sua mente? Aí entra então o número 8, que vai ser o quê? A fundamentação do tópico frasal 2. Basicamente, a mesma ideia, o mesmo raciocínio do tópico frasal 1. Nesse sentido, considera-se a dificuldade de blá, 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 blá. Então aqui a gente pode falar, por exemplo, da desigualdade, do acesso, da questão financeira. Nós vimos aí a exclusão norte, nordeste, periferias e afins, ok? Depois que a gente comprova, porque o professor vai perguntar, né? O leitor, a dificuldade de alguma coisa. Então, como você já sabe, ele vai perguntar, tá, como assim? Sua obrigação vai ser o quê? Responder. Depois de respondido, ademais, o pouco investimento na construção de salas, blá, 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 blá. É a outra ideia. Novamente, o professor, o leitor, o corretor vai te perguntar, como assim? Qual que vai ser a sua obrigação? Responder, ok? Finalizado o desenvolvimento, mudamos de parágrafo e fomos para onde? Para a conclusão. Nesse caso, nesse esquema, eu planejei a conclusão estilo Enem. Então, como eu planejei a conclusão estilo Enem, eu tenho que ter em mente que é necessário que eu apresente 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? O agente, a ação, o modo meio, o detalhamento e a finalidade. Aqui eu tenho determinados marcadores que mostram de forma bem clara, nessa ordem inclusive, para o corretor, quais são esses elementos e onde esses elementos estão no seu texto. Então aqui, para você ter uma noção, agente seria, por exemplo, o governo. Aí, a ação, como que eu represento a ação? Com o verbo dever, então o agente deve alguma coisa. Então 2 verbos, por exemplo, é o padrão. Então deve ampliar, deve fazer, deve investir, deve comprar. Combinado? Então, quando aparece esse deve, o leitor já sabe, opa, essa daí é a ação. Como que ele deve ampliar, deve fazer, deve comprar alguma coisa? Por meio de. Então, destaque isso aí para mim, por favor, e lembre-se da importância de usar o por meio de na conclusão. Porque quando o corretor bate o olho no por meio de, ele já identifica quem? O modo meio, tá? Depois disso, detalhamento, a minha sugestão para você, para que você jogue assim na cara do corretor, na cara da sociedade que você tem detalhamento na sua conclusão, é colocar o por exemplo. Quer coisa mais precisa para um detalhamento do que um exemplo? Então você coloca a expressão por exemplo, que o professor, o corretor bate o olho e fala assim, ah lá, ó, tá exemplificando, ou seja, tá detalhando, beleza, beleza. E por fim, a finalidade. Como eu falo para os meus alunos do presencial, nada mais explícito do que você colocar. E isso deve ocorrer com a finalidade de. Jogou na cara da sociedade a palavra finalidade, não tem outra opção para o professor a não ser considerar isso como a finalidade da proposta. Bom, cada elemento vale 40 pontos. Quando esses elementos estão muito bem marcados, o professor, o corretor identifica, naturalmente você garante o quê? 200
pontos na competência número 5. Você percebeu que nós levantamos 2 problemas no tópico frasal 2, né? Na fundamentação 2 aqui. E aí, naturalmente, é interessante que a gente resolva os 2 problemas. Então, nós temos aqui uma proposta completa que resolve o primeiro problema e depois, com outros sim, que é sinônimo de ademais, de além disso, nós colocaríamos uma outra proposta que resolveria o segundo problema, mas ela não tem a necessidade de ser completa como a primeira. Pode ser, por exemplo, só o agente, a proposta e a finalidade. Pode ser o agente e a proposta, entendeu? O agente, a proposta e o modo meio. A gente não precisa dos 5 elementos para as 2 propostas. Uma com 5 elementos, uma já é o suficiente. Combinado? Bom, essa daqui é a estrutura do texto. Agora, mais interessante do que a própria estrutura, para ser bem sincero, é você perceber como que essa estruturação, esse planejamento, aplica-se à prática, ou seja, num texto completo. Vou pedir para Viviane Faria, Angélica Faria, Viviane, minha parceira, minha irmã, analisar com você um texto completo de como ficaria essa organização dentro desse texto completo, combinado? Então, as próximas aulas serão com Viviane e Angélica, para que você entenda a formatação desse texto, a forma completa, ok? Te espero em breve, grande abraço, até mais!